Boa tarde a todos meus amores do canal O Lado Proibido. Meu nome é Roberta e eu venho compartilhar com vocês como eu traí meu marido. Sei que muitos vão me julgar, mas não me importo, pois estou aqui para desabafar. Eu sei que os julgamentos vão vir por eu ter feito algo fora do normal, digamos assim. A verdade é que já faz tempo que não consigo sentir desejo por ele. Nosso casamento se arrasta há anos e estamos juntos apenas por causa da minha filha, Karine, que tem 5 anos. Não quero justificar minhas ações. Talvez eu tenha errado, mas naquele momento senti que precisava viver algo que trouxesse de volta quem eu era antes de tudo isso. Uma mulher cheia de vida, de desejo e principalmente de escolhas. Foi durante a confraternização da empresa que tudo aconteceu. Um encontro aparentemente inocente, mas que para mim mudou tudo. O Gustavo era meu colega de trabalho há quase um ano. Um homem charmoso, confiante, com um jeito leve que fazia qualquer conversa parecer interessante. Ele tinha um sorriso que parecia iluminar o ambiente, e eu não podia evitar olhar para ele quando entrava na sala. Desde o começo, havia algo nele que me intrigava. Ele era tudo o que meu marido não era. Espontâneo, divertido e principalmente me olhava como se eu ainda fosse alguém cheia de vida e possibilidades. Não apenas uma mulher presa na rotina de um casamento desgastado. No início, achei que era só uma bobagem minha. Um tipo de admiração silenciosa. O tipo de coisa que se sente e depois se esquece. Mas com o passar do tempo, percebi que não era apenas isso. Gustavo não apenas me notava, ele fazia questão de se aproximar. Sempre tinha uma desculpa para puxar conversa, seja um projeto no trabalho ou um comentário casual sobre o dia. Seus elogios eram sutis, envoltos em um tom respeitoso que nunca ultrapassava o limite. Ainda assim, havia algo na maneira como ele dizia certas palavras, na intensidade de seu olhar, que deixava claro que havia mais ali do que apenas gentileza. Eu não sabia ao certo como aquilo tinha começado. Talvez no dia em que ele comentou sobre meu sorriso, dizendo que era algo raro de se ver por ali. Ou talvez fosse o jeito como ele parecia sempre perceber quando eu estava mais cansada ou distraída, perguntando se estava tudo bem com uma sinceridade que me desarmava. Ele era atencioso de uma forma que parecia quase perigosa, como se soubesse exatamente onde estavam minhas fraquezas e, ao mesmo tempo, tivesse todo o cuidado do mundo para não me pressionar. Naquela noite, enquanto me arrumava para a festa da empresa, algo dentro de mim dizia que as coisas podiam mudar. Eu sabia que ele estaria lá, e mesmo sem admitir, a ideia de vê-lo mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Escolhi um vestido preto simples, nada extravagante, mas justo o suficiente para realçar meu corpo. Queria algo discreto, mas que mostrasse que eu ainda me importava, que ainda tinha vaidade e que, de certa forma, estava ali para ser notada. Enquanto me olhava no espelho, ajeitando os últimos detalhes, me perguntei o que realmente estava procurando naquela noite. Talvez fosse só a sensação de ser vista de novo, de lembrar que ainda havia algo em mim que não estava completamente apagado. Ou talvez fosse algo mais. Algo que eu ainda não estava pronta para admitir, mas que Gustavo parecia enxergar em mim com uma clareza que me assustava e, ao mesmo tempo, me atraía. Cheguei um pouco atrasada, como de costume. O salão já estava cheio de vida, risadas ecoando por todos os cantos, conversas entrecortadas pela música alta que preenchia o ambiente. As luzes suaves criavam um brilho cálido, e as taças de bebida nas mãos dos colegas pareciam reflexos de um momento suspenso no tempo. Peguei minha própria taça de vinho e me movi entre as pessoas, cumprimentando com sorrisos automáticos, trocando palavras que eu nem me esforçava para decorar. E então, lá estava ele. Gustavo estava encostado no balcão, com uma taça de cerveja na mão e o corpo levemente inclinado, como se estivesse à vontade em qualquer lugar. Ele estava conversando com alguém, mas quando nossos olhares se encontraram, senti uma corrente elétrica atravessar o espaço entre nós. A forma como ele me olhou, o pequeno sorriso que surgiu em seus lábios, fez o ar parecer mais denso. Ele colocou a taça no balcão, despedindo-se do interlocutor sem pressa, mas com uma certeza que me fez esquecer de respirar por um segundo. Roberta, achei que você não viria, disse ele ao se aproximar, sua voz baixa, quase íntima, mesmo em meio ao barulho ao redor. E perder a festa? Claro que não, respondi tentando soar casual, mas sentindo meu coração bater mais rápido com cada passo que ele dava na minha direção. Ele sorriu daquele jeito que só ele sabia, como se soubesse exatamente o que estava provocando em mim. Conversamos como sempre fazíamos, com facilidade e fluidez, mas algo estava diferente naquela noite. Gustavo parecia ainda mais intenso, mais presente. Seus olhares demoravam um pouco mais. Cada palavra sua parecia carregar algo mais profundo, algo não dito.
E então havia o toque. Não era intencional, mas inevitável. Nossas mãos se esbarravam quando ele me oferecia algo para beber. Nossos braços roçavam quando ele se inclinava para falar no meu ouvido por causa da música alta. E cada toque, por mais breve que fosse, deixava minha pele em alerta, como se algo invisível passasse entre nós. Enquanto as horas passavam, os outros convidados começaram a desaparecer para mim. Era como se o salão inteiro tivesse se transformado em um cenário montado apenas para nós dois. Gustavo estava tão próximo que eu podia sentir o calor do corpo dele, ouvir o ritmo de sua respiração entre as palavras. Ele parecia absorver cada resposta minha, cada sorriso, como se estivesse estudando todos os meus movimentos. Já passava da meia-noite quando Gustavo sugeriu que fôssemos ao terraço. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Não havia mais como ignorar. Sua voz tinha uma firmeza casual, mas seus olhos entregavam a tensão que vibrava entre nós. "Vamos pegar um pouco de ar?" perguntou ele, com aquele meio sorriso que fazia minhas pernas fraquejarem. Assenti sem pensar duas vezes, como se já soubesse o final daquela história. O ar fresco da noite nos envolveu assim que saímos. A música e as vozes do salão soavam distantes agora, criando uma bolha onde só existíamos nós dois. No terraço, Gustavo parou ao meu lado, apoiando-se na grade com uma tranquilidade que não fazia jus ao que eu sentia. Meu coração estava disparado, minhas mãos um pouco trêmulas. E ainda assim, eu tentava manter uma aparência de controle. Ele me olhou de lado, um olhar que parecia atravessar todas as minhas defesas. "Você sabe que não é justo, não é?" disse ele, sua voz baixa, como se confessasse algo que havia guardado por muito tempo. "O quê?" perguntei, tentando soar inocente, mas minha voz quase falhou. "Você aparecer assim?" Ele fez um gesto com a mão, como se estivesse me analisando por inteiro. "E esperar que eu consiga me controlar." Fiquei sem resposta. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque meu corpo inteiro estava em alerta. Ele se aproximou devagar, sem pressa, até que a distância entre nós fosse quase inexistente. "Você me deixa louco, sabia?" Ele sussurrou, e o calor de suas palavras me fez arrepiar. Antes que eu pudesse reagir, sua mão tocou minha cintura, firme, puxando-me para mais perto. Sua outra mão subiu lentamente até meu rosto, com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. "Me diga para parar, Roberta", disse ele, a voz rouca e entrecortada. Mas eu não queria que ele parasse. Minhas mãos encontraram o caminho até seu peito, sentindo o calor através da camisa. E naquele momento, tudo o que eu sabia era que o desejo havia tomado conta de mim. Ele não esperou mais. Sua boca encontrou a minha, e o beijo foi tudo o que eu esperava. Intenso, quente, como se todo o controle que ele tinha mantido até agora tivesse desaparecido. Suas mãos exploravam minhas costas, firmes, como se quisessem garantir que eu não fugiria. Eu, por outro lado, me entreguei completamente, sentindo o mundo girar ao nosso redor. O terraço parecia pequeno demais para conter o que estava acontecendo entre nós. Minhas mãos subiram até sua nuca, puxando-o ainda mais para mim, enquanto o beijo se aprofundava, cheio de uma urgência que só crescera ao longo dos meses. A brisa da noite acariciava minha pele quente, mas não fazia nada para apagar o fogo que Gustavo havia acendido em mim. Cada movimento dele era uma mistura de delicadeza e intensidade, como se quisesse me memorizar, explorar cada reação minha. E eu, sem forças para lutar contra aquilo, me deixei levar. Naquele momento, sob o céu estrelado, havia apenas nós dois, duas almas perdidas em um desejo que não podia mais ser contido. Ali, sem mais se aguentar, viramos um só. Precisávamos um do outro. Era uma necessidade que precisava ser suprida. Uma necessidade que vinha de meses de espera. Chegamos junto ao ápice. Eu nunca tinha me sentido tão viva. Quando descemos do terraço, o salão continuava exatamente como antes. Pessoas rindo, dançando, completamente alheias ao que havia acabado de acontecer. Era quase surreal pensar que, enquanto o mundo seguia seu ritmo habitual, o meu havia virado de cabeça para baixo. Ajustei meu vestido, passando a mão pelos cabelos para me recompor, mas nada poderia esconder o turbilhão que eu sentia por dentro. Gustavo, ao meu lado, manteve a mesma expressão confiante de sempre, mas seu olhar me dizia muito mais do que ele se atreveria a falar. Era um olhar intenso, carregado de algo entre cumplicidade e desejo, que me fazia querer prolongar aquele momento indefinidamente. "Cuide-se, Roberta", disse ele, baixo, antes de se afastar para se misturar aos outros. Não havia promessas, nem palavras desnecessárias, apenas a certeza
de que o que tínhamos vivido era real, mesmo que existisse à margem de tudo o que deveria ser correto. Olhei para ele por um momento, sentindo o peso do que havia feito. Eu tinha cruzado uma linha que nunca imaginei atravessar, mas não conseguia sentir arrependimento. Pelo menos, não ainda, porque por algumas horas eu tinha sido eu mesma de novo. Não a esposa perfeita, não a mãe exemplar, apenas eu. Desde aquela noite, Gustavo e eu continuamos nos encontrando, sempre em segredo. Cada momento com ele era um escape, uma fuga da perfeição sufocante que eu era obrigada a representar todos os dias. Quando estou com ele, esqueço que preciso ser a mulher ideal para Henrique ou a mãe que nossa filha espera. Com Gustavo, sinto que posso simplesmente ser Roberta, mas isso também me consome. Será que eu deveria parar? Será que estou errada em querer algo que me faz sentir viva, mesmo que seja à custa de tudo o que construí? Eu não sei a resposta, e é por isso que decidi compartilhar minha história aqui, com vocês. Acham que estou tão errada assim? Deixem nos comentários para me ajudar. Muito obrigada por me ouvir e se inscrevam no canal.